Enfrente-me, se for capaz. Enfrente-me, se tiverem coragem. Assisti Gato de Botas 2, e eu vou confessar que eu tava ansioso para assistir esse filme. O pessoal tava falando tão bem que Gato de Botas foi uma das melhores coisas que aconteceu esse ano, que não sei o que, e botaram o filme lá em cima. Será que é tudo isso mesmo? Porque, veja bem, antes de eu começar, eu vou falar uma coisa aqui. Teve o Gato de Botas 1 e eu não gostei. Eu fiquei decepcionado, não vou mentir não. O Gato de Botas 1, ele sofre daquela situação que, tipo assim, você tem um personagem que ele se destaca, um personagem coadjuvante. Aí, de forma inesperada, esse personagem coadjuvante, ele acaba entrando no gosto popular, as pessoas gostam muito dele e querem ver mais desse personagem em cena. É o caso do Gato de Botas. No entanto, parece que quando fazem um filme solo desse personagem, ele não brilha tanto quanto nos filmes principais, de onde ele surgiu. E esse foi o caso do Gato de Botas 1, pra mim. Eu não gostei. Eu não achei ele tão interessante quanto ele estava no filme do Shrek 2, que é onde ele apareceu pela primeira vez. Achei mal aproveitado. Isso já aconteceu com outras obras, quando resolveram fazer um filme protagonizando aquele personagem que originalmente é coadjuvante. Nós temos aí como exemplo Procurando Dory, Pinguins de Madagascar, Minions. Nenhum desses três eu gostei quando eu assisti. E claro, o Gato de Botas 1. Aí eu já fiquei assim bem desanimado, né, em assistir o Gato de Botas 2, por causa que eu não gostei do 1, não gostei, achei mal aproveitado o personagem. Aí eu não tava com expectativa nenhuma, só que depois que o Gato de Botas 2 foi lançado, o pessoal botou o filme lá nas alturas. Aí eu, caramba, né, que tá fazendo um sucesso? Aí depois eu me animei em assistir. E simbora comigo e vamos começar. O filme começa com um destemido Gato de Botas sendo aclamado pelo povo porque ele é famoso por suas aventuras e também por não ter medo de nada. Ele vive sua vida sem se preocupar com perigo, até que surge um gigante colossal e ele tem uma batalha épica com esse gigante. E já neste momento, o filme me surpreendeu demais. Não pela batalha em si, a batalha é incrível também, mas a arte, a animação é uma mistura de 3D com efeitos 2D. Se você reparar bem, é uma animação singular, toda caprichada na arte, parece um quadro. Não tenha dúvidas que o pessoal caprichou nessa vez, fez com vontade a animação. No entanto, o que eu mais considero em um filme é a história. Mas a animação não tem o que questionar. É lindo de ver cada frame em movimentação. Isso também serve para você levar o filme um pouco mais a sério, porque a DreamWorks não estava de brincadeira. Em meio à batalha com o gigante, o gato perde uma das suas vidas. Em seguida, ele acorda na presença de um médico e o médico fala que ele perdeu quase todas as 9 vidas. Só resta uma vida para ele. Depois o gato se lembra, através de um flashback, como foi que ele perdeu todas as vidas, e foi de maneiras assim estúpidas, mostrando que ele não dava valor à vida dele. E mesmo após o médico dizer isso, que ele está na sua última vida, ele também não dá muita importância. Porque ele é muito arrogantezão, se acha muito habilidoso, coisas do tipo. Até que ele vai para um bar e lá encontra um personagem, diga-se de passagem, muito interessante, com um aspecto sombrio, é um lobo. E assim, até esse ponto, eu estava ansioso por essa cena, porque disseram que o lobo foi a melhor coisa desse filme. Lembrando que o Gato de Botas é dublado pelo Antônio Bandeiras. E o lobo, quem diria, é dublado por um brasileiro, Wagner Moura, no seu idioma original americano. Brasil! Disseram que a dublagem do Wagner Moura ficou estupendamente incrível. Well, well, if isn't Puss in Boots himself. Hey. There's the famous hat, the feather, and of course, the boo. Hey, I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long time. Sign right there. Puss in Boots laughs in the face of death. Bounty hunter. So I've heard. Só continuando aqui, o lobo puxa uma conversa com o Gato de Botas ali,
Os dois não se conhecem, mas o lobo ele é todo sinistrão. Realmente ele tem uma pegada diferente. Aí o lobo revela que na verdade ele é um caçador de recompensa e mostra a foto ali pro gato de bota, dando a entender que ele está atrás dele. O lobo anuncia a chegada dele com uma tranquilidade total, não está nem com pressa. Ao perceber as intenções do lobo, o gato se levanta e se arma, mas rapidamente é desarmado sem mal perceber o que foi que atingiu ele. O gato de botas fica surpreso com a destreza do adversário dele, mas continua a duelar, porém perde de uma maneira humilhante. Esse é o lobo, gente. O lobo foi introduzido aí de uma maneira realmente impressionante. E eu já falei algumas vezes aqui, toda a apresentação do lobo, desde o momento que ele chega, assoviando, e o modo de falar calmo e ameaçador ao mesmo tempo, é o meu tipo de vilão favorito. A frieza dele, a tranquilidade, sem pressa para pegar a sua presa, me conquistou. Para mim, não tem nada mais amedrontador do que um vilão tranquilo. E eu tenho certeza que o Gato de Botas também percebeu isso. A tranquilidade dele, sem pressa para acabar com a vida dele, torna tudo mais assustador, como se realmente o lobo estivesse se divertindo com a situação. E ele não esconde isso nem um pouco. Eu tenho que dar meus parabéns aqui. Toda a montagem de apresentação desse vilão também foi incrível. E percebendo o poder do seu adversário, o Gato de Botas não pensa duas vezes e sai correndo. Sai correndo pela primeira vez de uma batalha. E é onde ele se dá conta que ele realmente só tem mais uma vida. Temendo enfrentar o lobo mais uma vez, o Gato de Botas vai para um recanto de aposentos para gato. Ele só quer viver seus últimos dias, sua última vida, como um gato normal, esquecendo também e deixando de lado os dias de glória. E eu não posso deixar de mencionar aqui que aquele gatinho lá do Gato de Botas, que virou meme, ele se repete aqui nesse filme. Você me acertou com um violão? Fala oi, Pipi. Não? Pra mim, esse gatinho foi a única coisa que salvou o Gato de Botas 1. É neste recanto que encontra um cachorrinho bem animado. Eu sei que é um recanto para gatos, mas na verdade o cachorrinho ele entra nesse recanto disfarçado de gato, para poder aproveitar das guloseimas que a dona ali oferece. Perito é um cachorrinho bem otimista com a vida, que quer fazer amizade com o Gato de Botas. No entanto, o Gato de Botas ele está bem desanimado com a vida, só quer viver ali praticamente como um zumbi. E essa cena do Gato de Botas deprimido no recanto e vivendo a sua última vida, me parece uma comparação com aquelas pessoas que não vivem a sua vida. Exatamente como o Gato de Botas está passando ali. É a última vida dele e ele está vivendo naquele tédio, naquela monotonia. Mas aí tudo muda no dia que o recanto é atacado pela Cachinhos Dourado e os Três Ursos. É interessante citar aqui que no universo do Shrek, todos os personagens ali são referentes a contos de fadas. E quando eu vi a Cachinhos Dourados com os Três Ursos, eu fiquei pensando, essa daí é a Cachinhos Dourado? E eu tava tentando puxar na minha memória de onde é que eu conheço essa personagem aí. Foi quando eu pensei, não, é a Cachinhos Dourados, mas qual é a história da Cachinhos Dourados? Não estava lembrando. A história da Cachinhos Dourado eu não acho ela tão popular aqui. Assim, é muito importante citar também que muitos desses contos têm cerca de 500 anos atrás. Bom, basicamente a história da Cachinhos Dourado é de uma menina que está passeando numa floresta e aí ela encontra um chalé onde moram 3 ursos, uma família urso, né? O pai urso, a mãe urso e o filho urso. Só que os 3 não estão no chalé naquele momento. Então a Cachinhos Dourado entra na casa, vê que tem 3 mingaus ali, aí ela vê que tem um mingau que tá muito quente, depois tem um mingau que tá muito frio, e tem um mingau do filho urso, que ele tá moderado. E ela come o mingau do filho urso. E depois de fuçar um pouco na casa, ela vai e senta na cadeira do pai urso, só que a cadeira do pai urso era muito grande. Depois ela senta na cadeira da mãe urso, e vê que a cadeira da mãe urso é meio dura, uma coisa assim. E depois senta na cadeira do filho urso. Aí a cadeira do filho urso é pequenininha, ela já se encaixa melhor, mas, no entanto, ela quebra a cadeira do filho urso. Por último, cansada de fuçar na casa, ela vai dormir. Aí ela deita na cama do papai urso, só que a cama do papai urso é muito grande.
Depois ela deita na cama da mamãe urso, só que a cama da mamãe urso é muito macia. Então ela deita na cama do filho urso, aí a cama do filho urso é perfeita e ela dorme na hora. Inclusive eles mostram um pouco dessa cena no filme. A família urso chega, a menina é acordada pelos 3 ursos e sai assustada correndo. Simples assim, mas é interessante falar que todas as histórias, esses contos, na verdade as histórias deles são mais tenebrosas. A história original da Caixinhas Dourados mesmo é de uma senhora que invade a casa de 3 ursos, faz tudo ali que a Caixinhas Dourados fez, só que quando os ursos chegam na casa, eles não deixam ela escapar não, eles ficam pé da vida com ela. Nas outras versões dos contos infantis, os ursos também ficam bravos, depois de ela ter revirado toda a casa. Só que na original mesmo, os ursos pegam ela, tentam queimar ela, afogar ela, não conseguem, aí no final eles jogam ela lá de cima de uma torre e aí na queda ela morre. Geralmente essas histórias infantis elas têm uma moral, e a gente poderia deduzir que a moral da história é não mexer na coisa dos outros. Só que a história da Caixinhos Dourados é um pouco mais profunda que isso. O fato dela mexer nos mingaus, né, nas cadeiras e nunca se sentir confortável até achar o mingau ou a cadeira certa ou a cama certa, isso demonstra uma pessoa crescendo e se adaptando com as dificuldades da vida. E o fato também dela vir da floresta é ela descobrindo o novo. Ela não conhece a floresta, não sabe o que tem nela. Então isso retrata a vida de uma pessoa que sai da fase de criança e vai evoluindo, né? Vai crescendo, vai envelhecendo e aprendendo com a vida. A gente pode extrair vários valores dessa lição. Mas vamos voltar para o filme, porque aqui a Caixinhos Dourados ela foi adotada pelos ursos. E tem o pai urso, a mamãe urso e o filho urso ali também. Só que todos eles, incluindo a Caixinhos Dourados, são uma família. Mas a razão por que aquele grupo invade o recanto é porque eles estão atrás do Gato de Botas, que vai ajudar eles a encontrar uma estrela do desejo. Essa estrela concede um desejo. O Gato de Botas fica ouvindo atrás da árvore toda a tramóia daquele grupo e descobre também sobre essa estrela do desejo. E é aí que ele tem a ideia de também ir atrás dessa estrela de desejos para poder pedir para que todas as vidas dele retornem. E assim ele vai poder viver os dias de glória de novo. Só que existem mais pessoas interessadas nessa estrela do pedido. Um deles é o Jack Warner, também conhecido como João Trombeta, porque se você não sabe, Jack em inglês é a mesma coisa que João, e Warner é trombeta. Por isso João Trombeta, outro vilão que também está atrás da estrela do pedido. E também este vilão ele tem uma origem que nem os outros contos de fada. Só que aqui ele está adulto, porque a origem dele mesmo ele é uma criança. E na verdade não é exatamente um conto, mas é tipo uma música infantil de séculos atrás. A música é referente a uma criança mimada e rica que enfiava dedos nas tortas. A história dele é só uma música infantil boba para poder rimar. Inclusive é usada essa referência, é mostrado no filme essa referência de onde é que surgiu o João Trombeta. Mas também essa música foi criada para fazer uma crítica às crianças da alta elite, que eram todas mimadas ou coisa do tipo. E o João Trombeta, ele é rico também, ele herdou a fortuna da família e com isso ele fundou uma padaria onde ele tem vários chefes de cozinha que trabalham para ele. Mas em meio a essa corrida para alcançar a estrela do pedido, o Gato de Bota encontra outros parceiros. Além do cachorrinho que está seguindo ele também encontra a Kitty Patamansa, que é uma gatinha que ele já teve um rolo romântico com ela no passado. E ela também está interessada na estrela. E tem uma cena assim que eu acho que eles inovaram nessa piada, que é aquele olharzinho triste do gato, não tem? Que foi o que conquistou todo mundo no Shrek 2. Aqui ele realiza uma disputa com a gatinha para ver quem tem o olhar mais fofo. Eu acho interessante a criatividade nessa cena e também o fato da gatinha apelar, fazendo o olhar triste e mexendo as patinhas assim. Nossa, aí foi muita apelação. Mas foi a minha cena favorita. E enquanto enfrenta os perigos e os vilões para poder alcançar a estrela, o Gato de Botas ele é perseguido também pelo lobo. E assim ele fica confrontando os seus maiores medos. E ao mesmo tempo ele fica aprendendo a valorizar a única vida que ainda lhe resta. No final, quando ele consegue atingir a estrela e está prestes a realizar o seu pedido, o lobo aparece, e dessa vez o lobo não pretende deixar ele escapar. E nesse último momento em que o lobo aparece, ele se diz ser
a própria morte. Eu pensei que ele estava exagerando, mas não, o lobo estava falando sério. Ele era a própria morte. Ele não era só um caçador de recompensa. Na verdade, ele estava se passando por caçador de recompensa, mas ele não era. Ele era a morte. E aí é quando o gato gela de vez. Então ele escolhe abrir mão da estrela do pedido, aceita a sua mortalidade e decide viver cada momento com mais significado. O semblante do Gato de Botas muda nesse momento. Ele perde o medo pelo seu adversário e a luta se torna mais equilibrada. No entanto, vendo a mudança e atitude no Gato de Botas, o lobo não tem mais interesse em lutar com ele. Porque, na verdade, o lobo revela que só estava enfrentando o Gato de Botas por achar ele arrogante, metido e por não valorizar a própria vida. Então ele vira as costas, decide ir embora, mas avisa pro gato que um dia eles ainda vão se encontrar. Um ponto que eu fiquei pensando aqui é a origem desse lobo. Certamente não é o lobo da Chapeuzinho Vermelho, porque já foi mostrado o lobo da Chapeuzinho Vermelho nos filmes do Shrek. Ele pode ser o lobo de diversas outras histórias. O Lobo dos Três Porquinhos, entre outros contos que tem por aí, mas na verdade a figura do lobo ela sempre foi usada como uma figura do mal nesses contos infantis. Então não me esquentaria tanto com isso com relação à origem dele. É porque dizem que ele seria mais o lobo dos três porquinhos. Justamente porque ele caça os três porquinhos, exatamente como ele fez com o Gato de Botas. E ele também tem a mania de assobiar, né? Que é aquele assobio que causa um certo arrepio, que você tem medo dele quando ele aparece. Eu acho que também o assobio estaria associado a um sopro. Lembra que nos Três Porquinhos o lobo assoprava? Mas eu não gosto de pensar nessas teorias, não. Eu acho um pouco bobagem. Eu gosto de deixar que os autores nos apresentem quem são cada um dos personagens. E, como não falaram a origem do lobo, então deixa rolar. Vamos ver qual será a origem do lobo nas futuras obras. Mas é assim, é um filme feito com vontade, sabe? Com amor. Eu senti muito isso nesse filme. Diferente do filme Gato de Botas 1, a sensação do filme Gatos de Bota 1 é que só estavam aproveitando a popularidade do personagem para fazer um filme solo dele sem ter uma boa ideia. Já neste filme Gato de Botas 2, tiveram uma boa ideia e aí investiram com força nesse projeto. É isso que dá para sentir nesse filme, um filme feito com vontade, com amor, e o resultado não poderia ser outro, né? Um sucesso. E tem mais umas observações que eu gostaria de fazer. Realmente o filme ele traz outras lições, não só como valorizar a vida, mas as companhias, as amizades. Acho interessante também que na parte dos Cachinhos Dourados, a Cachinhos Dourados ela não reconhecia aquela família Urso como a família dela. Porque o pedido dela era que ela ganhasse ou soubesse, né, quem era a família dela de verdade. Mas até ela entende que os ursos foram que criaram ela. Portanto, os ursos são a família dela. E toda a jornada serviu para que ela entendesse isso. Temos também o cachorro Perito. Apesar de ter uma origem trágica, ele sempre via as coisas de forma positiva. Geralmente eu considero umas pessoas positivas assim irritantes. Mas o Perito, esse vira-latinha, ele traz uma leveza para a história. Tem até um momento que o Perito ele dá um conselho pro Gato de Botas, né, que uma vida vivida bem feliz já é o suficiente. E eu sei também que ao longo do filme, o lobo ele foi dado sinais de que ele era a morte, pois toda vez que o gato estava prestes a morrer, o lobo estava lá presente. Até na parte do flashback aparece no cantinho a imagem do lobo. Ele, como a personificação da própria morte, eu não sei se eu aceitei isso muito bem não, porque me parece mais uma entidade. E uma entidade, ela pega a forma que ela quiser. No caso ali, pegou a forma de um lobo. Então, eu preferiria que ele fosse um caçador de recompensas. Só que só ficou claro para mim que ele realmente era a morte no momento que ele desiste de lutar com o Gato de Botas. Porque ele não via mais aquele bicho arrogante, metido a besta e que não valorizava a vida. Ele via outras coisas através dos olhos do Gato de Botas. Não resta dúvida. Isso deixa claro que ele é uma entidade. E anda com capuz da morte, com as foices da morte e tudo mais. É um filme muito dinâmico, com vários efeitos, muito gostoso de assistir. Um show de imagens, de cor,
Você não vai se arrepender. E realmente ele é tudo isso que o pessoal estava falando. Eu espero que a DreamWorks continue fazendo trabalhos assim e que continue pregando esses valores que, apesar de parecer clichê, nunca é demais relembrar esses valores para a humanidade. E eu também espero que a DreamWorks supere a Disney, porque a Disney se perdeu total nos valores. Eu torço muito para que a DreamWorks cresça e mostre para essas indústrias do cinema o que realmente as pessoas apreciam. E não resta eu falar outra coisa, adorei o filme, ele é perfeito para toda a família. Gato de Botas 2, o último pedido, teve um orçamento de 110 milhões e faturou quase 500 milhões na bilheteria mundial. Isso é fazer filme, isso é cinema. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, não deixe de comentar aqui alguma coisa, se você concorda comigo ou não, sobre o que foi que eu disse. Também não deixe de se inscrever no canal, vejo que você acompanha meus vídeos, mas se inscreve aqui, isso vai me ajudar a alcançar patamares maiores. Conto com a sua ajuda. Sem mais, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até lá!